Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito da Criança e do Adolescente. Hoje nós vamos tratar de um direito constitucional fundamental previsto no nosso ordenamento jurídico, que é o direito à convivência familiar e comunitária. Isso mesmo, toda criança tem direito a uma família, seja ela natural, seja ela extensa, seja ela substituta. Mas, enfim, vamos tratar desse direito que todas as crianças e adolescentes têm, que é a convivência familiar. Bom, inicialmente, cabe aqui destacar a importância desse convívio familiar. Por que a família é algo fundamental para o desenvolvimento de uma criança ou de um adolescente, né? Primeiramente porque o primeiro contato que a criança tem com o mundo é com essa família. Então ela representa aquele núcleo inicial, aquele núcleo básico, né, que confere sentimentos de pertencimento, sentimentos de desenvolvimento. É naquele núcleo, naquele espaço onde são transmitidos todos os valores, todas as orientações, as condutas pessoais, os limites, e que isso tudo é essencial para o crescimento, para o desenvolvimento saudável de um ser humano, né, em toda a sua fase de desenvolvimento. Então, é nesse ambiente, é nesse espaço onde a criança é projetada, onde a educação é formada, onde essa orientação para a vida, para o mundo, ela tem início. Depois, ela vai sendo associada às outras organizações, às outras formas de encontros sociais, que são a escola, né, a comunidade, enfim, é nesse espaço da família que ela vai sendo projetada para o mundo, para a vida pessoal e profissional. Então, diante dessa importância, né, o nosso ordenamento jurídico não podia ficar de fora, e tanto a Constituição Federal quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles ressaltam esse direito, né, como um direito fundamental de toda criança, de todo adolescente, essa convivência familiar, e destaca, né, e aí vocês vão ver ao longo da nossa aula, que toda a prioridade, o esforço do ordenamento jurídico é para que essa criança ela se mantenha ou permaneça na sua família natural, na sua família biológica, na sua família de origem, né? Que é a comunidade formada pelos pais, né? Ou qualquer um deles, que existe a família monoparental, né? E os seus descendentes. Então, hoje o direito de família ele evoluiu muito, ele mudou bastante. Então, os arranjos familiares são os mais diversos possíveis, mas entende-se por família natural aquela família biológica, aquela família de sangue, aquela família de origem. Existe também a família ampliada, a família extensa, né, que ela é formada pelos parentes mais próximos, pelas pessoas com as quais a criança tem um vínculo de afinidade ou de afetividade, os tios, os primos, os padrinhos, né, que às vezes não tem aquele laço consanguíneo, mas tem um laço muito forte socioafetivo, tá? E, enfim, mas toda a preferência, toda a prevalência é que a criança nasça e se mantenha naquela família de origem, naquela família natural. Existe também, né, uma possibilidade da criança ir para uma família substituta, que não seja a família natural, que não seja a família extensa, né? Isso numa ordem de hierarquia seria a terceira, estaria em terceiro lugar, né? Mas o Estado precisou pensar nesses mecanismos de colocação nessas possibilidades de colocação em família substituta para garantir a efetividade desse direito fundamental, porque quando não for possível, por infinitas razões, né, questões de negligência, de abandono, de maus tratos, de abuso, enfim, situações tristes e dolorosas que infelizmente acontecem em nossa área, né, que nós vemos corriqueiramente, quando não for possível, ou às vezes até porque a mãe mesmo, a gestante, não quer e prefere entregar o filho, né? Então o Estado precisou pensar, o nosso legislador precisou pensar em alternativas para garantir que essa criança e adolescente tivesse os mecanismos jurídicos para serem colocados em famílias que a gente chama de família substituta. E existem 3 formas de se colocar em família substituta, né? Então, quando você precisa, por alguma razão, afastar o filho, a filha
seja criança ou adolescente, da sua família natural, dos seus pais biológicos, existem 3 formas de fazer isso, né? Juridicamente falando, que são a guarda, a tutela e a adoção. Nós teremos uma aula específica para tratar dessas formas de colocação em família substituta, ok? Bom, é importante também relembrar, né, aqui que a partir do momento que você coloca os seus filhos no mundo, você passa a ter obrigações sobre eles, né? A gente chama no meio jurídico de poder familiar. Na verdade, é um termo, inclusive, muito criticado, porque ele traz a ideia de poder, de posse, de propriedade dos pais sobre os filhos, e na base mesmo ele se trata de um poder-dever, né? De obrigações inerentes aos pais diante dos seus filhos, sejam crianças ou adolescentes, e que isso inclui o dever de sustento, o dever de guarda, o dever de educação dos filhos, inclusive o dever de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais que porventura existam, como por exemplo, numa situação de divórcio, tá? Bom, esse dever de sustento, ele não é absoluto. Por quê? Porque se houver uma falta ou carência de recursos materiais por parte da família natural, por exemplo, isso não enseja o afastamento do poder familiar desses pais. Então, o simples fato dos pais serem pobres, né, ou não terem condições financeiras de criar os seus filhos, isso não dá o direito ao Estado de retirá-lo das suas famílias naturais, das suas famílias biológicas, e encaminhá-los, por exemplo, a um acolhimento, a um abrigo, certo? Então, a não ser que, aliado a essa carência material, existam outras questões de negligência, de falta de cuidados, de violência, então associadas à questão material, mas a falta de recursos materiais não enseja o afastamento do poder familiar, certo? Bom, ainda sobre o poder familiar, que a gente também chama de poder parental ou autoridade parental, aí vocês vão encontrar na doutrina essas três nomenclaturas. É importante destacar que antigamente, até pouco tempo atrás, ele era chamado de pátrio poder. Talvez vocês já tenham visto nos livros de direito de família, quem já fez direito de família, essa expressão pátrio poder, porque antigamente, né, toda a formação da sociedade ao longo dos anos, ela era de uma característica muito paternalista, né, muito patriarcal, onde o homem era o pai, era o chefe da família e ele tinha amplos poderes, e a mulher, a esposa, cabia apenas atividades secundárias. Ela era coadjuvante nesse processo de maternidade, de auxílio com a casa, cuidado com os filhos, né? A sociedade sempre foi muito patriarcal, então o pátrio poder vem de pátrio, de pai. E essa nomenclatura foi muito criticada, né, justamente pelo fato de hoje homens e mulheres terem direitos iguais, está na nossa Constituição Federal, então não caberia mais manter essa nomenclatura de pátrio poder, e passou a ser poder familiar, poder parental ou autoridade parental. Que é aquilo que eu já comentei há poucos instantes, que é justamente esse conjunto de poderes e deveres que os pais têm em relação aos filhos, e que eles devem ser exercidos em igualdade de condições. É aquilo que eu falei, é o dever de educar, o dever de sustentar, o dever de guardar o filho, né? De cumprir, fazer cumprir as decisões judiciais. E é interessante que o ECA prevê que, se houver discordância entre os pais, se eles divergirem quanto à forma de cuidar desses filhos, por exemplo, digamos que os pais até moram juntos, estão juntos, mas discutem muito, pensam de forma muito diferente, então o pai quer que o filho faça um intercâmbio, que vá morar fora do país, passe 2, 3 meses estudando em outro país. A mãe discorda porque acha que não vai ser legal para a educação dele, não vai ser bacana, e essa discussão não tem fim, eles não conseguem chegar a um acordo, né, a um ponto em comum. Então o que acontece? É possível, pelo ECA, que em caso de divergência, de discordância, a autoridade judiciária ela
senta e analisa, e principalmente à luz dos princípios do direito da criança, aquele principalmente que eu digo a vocês o tempo inteiro, que é o pilar, que é o superior interesse da criança, o que vai ser melhor para aquela criança ou para aquele adolescente, e o juiz vai pesar os prós e os contras, analisar, né, como eu falei para vocês, qual vai ser a melhor opção para aquela situação e vai resolver a divergência. Então, vai caber ao juiz, à luz do artigo 23 do ECA, resolver solucionar essa divergência presente. Então, só relembrando, antes de a gente avançar, que há uma previsão na Constituição Federal, né, no artigo 226, parágrafo 5º, de equidade, de igualdade de direitos e deveres na sociedade conjugal. Então, o exercício da sociedade conjugal em relação aos filhos, né, ele é feito com igualdade de condições pelo homem, pela mulher, né, e agora as demais formas de sociedade conjugal, né, e aí inclui em relação à guarda e o cuidado com os filhos. Então, também esse poder familiar é exercido em igualdade de condições, tá? Outro aspecto que é importante ser considerado é que quando esse exercício do poder familiar, essas obrigações que eu acabei de comentar, que estão previstas no artigo, no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código Civil também, há uma série de obrigações, artigo 1634, 35 e seguintes do Código Civil, tá? Uma série de obrigações, como também artigo 22 do ECA, que cabem aos pais no exercício desse poder familiar. Mas esse poder familiar, né, como eu falei a vocês, muito diferente da palavra poder, ele é mais um exercício de deveres e de obrigações do que de direitos, certo? E ele não pode ser extrapolado, sob pena dele ser suspenso, ele ser retirado, ele ser perdido, ser destituído, né? Então, há possibilidade, o Estado também previu, e está no Código Civil, né, de os pais terem esse poder familiar suspenso, esse poder familiar destituído, né, ou até extinto. São 3 situações diferentes. A perda do poder familiar é a mesma coisa que a destituição. É diferente da extinção do poder familiar, que é diferente da suspensão. Então, suspensão, extinção e destituição são situações diferentes e previstas no Código Civil e previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Lembrando que todas elas são decretadas judicialmente, né, com direito ao contraditório, com direito à ampla defesa, tá? Porque são situações bem radicais, né? Os pais podem ter os seus direitos em relação ao filho suspensos ou perdidos mesmo para sempre. Então, há necessidade, né, de respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. E nesse momento é necessário também destacar que recentemente houve alterações agora, há 1 ano e meio atrás, 2018, no artigo 1638 do Código Civil, que trata da destituição do poder familiar. Esse artigo eu quero dar um pouco de ênfase para vocês, porque foi uma alteração normativa recente, certo?